Olá, professores! Meu nome é Letícia Cortes, eu falo aqui em nome da Coordenadoria de Avaliação. Atualmente estou gerente de elaboração e aplicação e vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre as orientações da primeira atividade diagnóstica em rede para a educação de jovens e adultos. Gostaria de agradecer o apoio da Escola de Formação Paulo Freire, a gente está aqui contando com o Guilherme, que está ajudando a gente, e dar as boas-vindas a todos os professores e equipe diretiva, todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer e uma honra estar com vocês. E vamos começar falando um pouquinho sobre atividade diagnóstica em rede, primeiro trimestre de 2023. A gente vai fazer um rápido bate-papo, né, para apresentar a vocês as orientações que são necessárias em todos os trimestres, né, para que nesse momento de aplicação de atividade diagnóstica, né, a escola, toda a comunidade escolar possa se voltar para esse movimento. É um movimento que, como o próprio nome já diz, é um movimento que traz em sua essência a diagnose. O quanto é importante a gente diagnosticar o aprendizado, os avanços e as possíveis lacunas de nossos estudantes. Né? A gente não consegue fazer uma intervenção qualificada, não consegue pensar em processos pedagógicos que de fato têm um caráter estratégico quando a gente não sabe qual é o status quo dos nossos estudantes. Então a avaliação, ela surge dentro do processo pedagógico, né, como subsídio para esse processo de ensino. Então é fundamental que todos os professores, toda a comunidade escolar se aproprie desse movimento, né, que já vai começar. E é muito importante estar todo mundo envolvido. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, né, esse é um momento em que a gente retorna, né, para olhar a escola dentro do seu miudinho, para saber todos os detalhes. É importante a gente fazer uso das ferramentas pedagógicas que estão disponíveis, né, para a nossa rede de ensino. Então, a gente tem nosso material pedagógico que está disponível lá na Multirio, né? A gente tem todas as materiais que estão, na verdade, dispostos em links, em plataformas do próprio Rio Educa, da Multirio, que podem subsidiar esse processo de aprendizagem e de ensino dos nossos estudantes e dos professores. Bom, eu comecei falando lá no início, vou dar continuidade agora. Quais são os objetivos da ADR, né, a famosa ADR, Atividade Diagnóstica em Rede? Eu costumo dizer, né, todas as vezes que a gente vai falar sobre avaliação, né, que a avaliação ela tem um pressuposto primeiro, né, que é emitir juízo de valor sobre algo ou sobre alguma coisa. A literatura sobre o assunto diz isso. Né? Então, não sou eu, Letícia, que estou falando. A literatura sobre o assunto fala sobre a avaliação. Agora, ela tem diferentes objetivos. Né? Ela pode diagnosticar, e aí, nesse processo de diagnose, ela identifica algum tipo de lacuna ou de avanço para traçar caminhos. Né? Ela pode melhorar processos, né? E ela pode, simplesmente por meio da avaliação, a gente pode verificar o que de fato funcionou, o que de fato não funcionou, abandonar algumas coisas, continuar com outras. Né? Dentro da perspectiva da avaliação da aprendizagem, a diagnose ela se faz constante, ela é contínua, né? Porque todo processo avaliativo ele é pressuposto inicialmente por uma diagnose. A gente identifica, né, o status quo dos nossos estudantes e, a partir daí, pensa em como vai traçar estratégias pedagógicas para que eles possam vencer suas dificuldades. Né? E isso diz respeito, né, a tocar num ponto que eu acho que é muito significativo, sobretudo para o público da educação de jovens e adultos, que é tocar no ponto da equidade. Né? Equidade não é distribuir de maneira igual para todo mundo, mas é dar mais a quem precisa. Né? E o nosso público de jovens e adultos é um público que
como todos os públicos da nossa rede municipal de ensino, né? Mas é um público que a gente precisa olhar com bastante carinho, com todas as especificidades, com todas as superações, né, que esse público vem demonstrando, vem tentando né, se superar aí nesse seu momento de trabalho em sala de aula, muitos após um dia inteiro de trabalho. Então, é muito significativo esse olhar especial, né, com relação aos processos de aprendizagem desses estudantes. E eu tenho certeza que todos os professores que estão envolvidos na educação de jovens e adultos têm esse carinho, têm esse olhar minucioso e atencioso para todo esse trabalho, né? A gente tem a oportunidade de ter devolutiva de professores, de visitar escolas, né, de visitar alguns centros, né, da educação de jovens e adultos e ver o trabalho de perto de vocês. Então, isso é extremamente gratificante, não só para a gente que trabalha aqui no backstage, para que vocês possam fazer o melhor, mas, sobretudo, para esses estudantes, né? E aí, como é que se configura o processo avaliativo dentro da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, considerando os pressupostos da avaliação da aprendizagem, né? A partir do que a gente tem de normativo, né, e orientativo de bases curriculares para a educação de jovens e adultos, somadas diretrizes de avaliação da própria Secretaria Municipal de Educação, né? No nosso caso aqui, a resolução da SME 378, que foi publicada em 2023, né? A gente pensa os processos de avaliação. Então, é muito importante que todo mundo saiba que a avaliação da educação de jovens e adultos, ela é produzida pelos professores da Secretaria de Educação, né, do município do Rio de Janeiro, que estão lotados na gerência de elaboração e aplicação, é a gerência que tem um cunho pedagógico e que cuida da elaboração de todos os instrumentos avaliativos que vão para o campo. Então, é muito importante que todo mundo saiba que esses profissionais são profissionais da própria rede. É uma prova totalmente nossa, somos nós que produzimos essa prova, né, a partir das orientações curriculares, da base curricular que é posta, né, pela educação de jovens e adultos. Então, a partir dali, a gente faz um recorte, pensa em caminhos, né, que definam habilidades, porque a gente tem uma limitação com o formato da prova, né, é uma prova, como a gente chama é uma prova de múltipla escolha, tecnicamente a gente fala de resposta, de item de resposta selecionada, né, mas é uma prova que diz respeito aos pressupostos curriculares que estão postos, né, para a educação de jovens e adultos. Coaduna com isso os materiais da rede, né? Então, essa prova ela precisa ter não só a cara da Secretaria Municipal de Educação, mas, sobretudo, fazer sentido para o campo quando ela promove um diálogo com os materiais que chegam para os nossos estudantes. Então, é fundamental mitigar os mitos, né, que dizem por aí sobre a avaliação e trazer à luz mesmo esse detalhamento de como é feita essa avaliação, né? É um processo longo, é um processo minucioso, é um processo que envolve muitos profissionais, né, para que a gente entregue um produto da melhor qualidade para todos vocês, né? Tanto para o trabalho de coleta de informações, né, como para a perspectiva de como que você cria intervenções a partir dos resultados que são analisados, né, que são verificados após a aplicação de uma avaliação, fazendo valer aí o objetivo principal de uma avaliação, sobretudo uma avaliação que é diagnóstica, né, que vai acontecer aí durante os trimestres da educação de jovens e adultos, né? Bom, e quando vai acontecer essa avaliação? Tá? Essa avaliação ela vai acontecer nos dias 15 e 16 de maio, né, para o EJA 1, na AV3, bloco 1 e bloco 2, e para EJA 2, no bloco 1 e no bloco 2, com relação ao P3. Né? A gente avalia sempre a última etapa de cada EJA. Essa avaliação acontece nos componentes curriculares de leitura,
né, língua portuguesa envolvendo leitura e escrita, e matemática. Tá? Como que vai acontecer? Ela pode ser impressa na escola e excepcionalmente, ela pode ser feita em caráter digital. Isso vai depender do contexto da unidade escolar. Tá? Aqui abaixo nesse slide, a gente apresenta a quantidade de questões, né, para cada componente curricular, tá? Considerando aí os blocos, considerando o EJA 1, o EJA 2, tá? Então, é uma prova feita, né, internamente por todos nós, né? A gente objetiva normalmente, né, tem como critério que costura os processos de elaboração dessas avaliações, testar, né, em diferentes níveis de dificuldade uma mesma habilidade. Então você vai ver uma mesma habilidade aparecendo com formatos diferentes, né, para a gente ver o quanto que os nossos estudantes avançaram. Eu sempre também costumo dizer que quando um estudante, né, ele tira a nota máxima ou a nota mínima dentro de uma prova, falando em termos mais gerais, né, tirar 0 ou 10, né, como a gente costuma observar numa prova, ele diz muito pouco sobre o que ele sabe ou sobre o que ele não sabe. Né? Eu preciso de uma prova mais larga para que eu consiga identificar de fato as lacunas dos estudantes. Então, reparem, um menino que não acerta nenhuma questão numa prova, quando essa prova é curta, será que de fato ele não sabe nada? Né? Ele não sabe absolutamente nada, ele não é capaz de acertar nada? Ou um menino que tira 10 numa prova, será que ele sabe tudo? Não tem mais nada que ele precisa aprender? Então esse é o tipo de reflexão que a gente precisa fazer. E aí, por isso, 3 questões em cima de uma mesma habilidade, para a gente poder calibrar melhor esses processos de aprendizagem e dar uma devolutiva mais adequada para o professor em relação ao desenvolvimento dessas habilidades. E vamos seguindo. Bom, a gente pede, né, que essa aplicação dessa prova seja preferencialmente, né, aplicada em caráter impresso e presencial em cada unidade escolar, né? Excepcionalmente, como a gente está trazendo aqui, pode ser aplicada em caráter digital na nossa plataforma Reeduca em Ação, que todas as unidades escolares têm acesso, né? E aos alunos da educação especial, a gente sabe que é preciso apoio para a realização dessa avaliação, né? Sempre que possível, e, de novo, considerando o contexto e a realidade de cada unidade escolar. Tá? Eu vou seguir aqui. Né? A correção, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a correção da escrita. Né? A avaliação de escrita, né, é uma avaliação muito importante para a gente. Né? É uma avaliação que a gente vai capturar. E aí, de novo, né, em caráter que é fora de uma perspectiva de item de resposta selecionada, isto é, questões de múltipla escolha, é uma avaliação, é uma prova, né, uma avaliação que vai exigir que o aluno escreva, né? E aí ele precisa ter consolidado alguns processos cognitivos que dizem respeito, né, como que a organização da língua na dimensão escrita, né, e que vai dar maiores pistas para os professores sobre o desenvolvimento de habilidades. Né? É importante que essa avaliação ela seja realizada com o apoio do guia de correção. Né? Então, toda avaliação de escrita ela é acompanhada por um guia de correção. Esse guia de correção ele precisa ser olhado, né, para que essa prova seja corrigida. Lembrem-se, toda avaliação sem critérios, ela passa por uma arbitrariedade que em nível de rede a gente não consegue mapear. Para que servem os critérios? Porque um guia de correção? Porque ele vai nos nortear na hora
da gente pensar o quanto que aquele aluno consegue ou não consegue dentro de um determinado aspecto linguístico que está sendo avaliado. Então, fazer uma avaliação pautada no guia de correção é condição sine qua non para que a gente tenha uma avaliação qualitativa, sobretudo em caráter de rede, né? Bom, com relação a essa correção, né, as correções dos cartões de respostas de leitura, escrita e matemática, a gente pode dizer que vai ser realizada por meio do lançamento das respostas no nosso sistema DESESC, né, pelo transcritor. E aí o transcritor é a pessoa que a escola define, né? Pode ser o secretário escolar, enfim, pode ser o coordenador pedagógico, né, o orientador, enfim, pode ser a pessoa que a equipe diretiva defina que seja a responsável pela subida da resposta dos alunos na plataforma. É importante ressaltar que esse lançamento ele vai até o dia 18 de maio de 2023. Tá? Aqui está com errinho no PowerPoint, mas não tem problema. 18 de maio de 2023. E vamos seguindo. Bom, e onde é que está esse cartão resposta? Esse cartão resposta ele se encontra na contracapa da prova. Né? Então, assim que o estudante ele abre a prova, ele vai ter lá o cartão resposta. Né? Quando ele acaba de fazer a prova, ele pode marcar lá nesse cartão resposta. A gente sempre demonstra, né, o quanto que é importante esse processo de marcação da resposta ser também um processo de ensino e aprendizagem trabalhado dentro da sala de aula. O aluno precisa saber como é que marca um cartão resposta. Né? Então é importante preencher a bolinha para que esse transcritor, essa pessoa que vai subir a resposta, ele não tenha dúvida em qual foi a resposta assinalada pelo estudante, né? E poder fazer a marcação certinha lá dentro da nossa plataforma DESESC. Né? No caso dos alunos do EJA 1, bloco 1, né, em que a gente tem ainda muitos, né, em processos de aprendizagem, de consolidação da alfabetização, né, os professores farão a marcação do cartão resposta, né, quando for o caso, quando o professor entender que é preciso. Né? E é isso, de novo, gente, a gente não está aqui para dar receita de bolo, para falar de fórmula mágica. O contexto da escola é extremamente diverso, ele é extremamente peculiar, e só o professor e a equipe diretiva, eles têm uma dimensão mais fidedigna, né, do que é possível e do que não é possível. Né? A gente aqui do nível central, né, quando pensa processos de avaliação, a gente precisa desses processos não para minimizar os processos que são realizados dentro da escola, mas para pensar, né, em como que está, né, o desenvolvimento de aprendizagem dos nossos estudantes numa perspectiva agregada, numa perspectiva de rede, né, para onde que a Secretaria Municipal deve ir ou não a partir dos resultados que são observados com a aplicação das avaliações. Né? Bom, lá na nossa plataforma DESESC, né, deverá receber falta, além dos estudantes que estiverem ausentes no dia da avaliação, aqueles estudantes que não pertencem, né, à AV3 ou ao UP3, tá? A etapa AV3 ou UP3 de avaliação. Porque, de novo, a ADR ela é aplicada somente a essas etapas finais, AV3 e UP3, certo? Bom, ponto de atenção que a gente quer destacar aqui nessa conversa, nesse diálogo com todos vocês que nos assistem nesse momento. Né? Conforme o artigo 5, parágrafo 4 da Resolução 378, de 8 de março de 2023, deverão ser utilizados a cada trimestre letivo, no mínimo 3 instrumentos avaliativos diversificados, elaborados em consonância com o currículo carioca e com valores definidos pelo professor, sendo um deles a atividade diagnóstica em rede para a composição da nota final. Gente, a aplicação da atividade diagnóstica, é importante ressaltar isso, ela não é opcional nas unidades escolares. A gente, lógico, prepara um instrumento com muito carinho para cada uma das unidades escolares da educação de jovens e adultos.
A gente coleta feedback de muitos profissionais que estão no campo, né? Mas é importante destacar isso. Essa não é uma avaliação opcional, ela precisa ser aplicada e ela ainda compõe, né, uma nota final para cada um dos estudantes, né, e isso está previsto em resolução. Então é fundamental que todas as unidades escolares apliquem a atividade diagnóstica em rede, tá bom? A gente conta com vocês e espera que tudo dê certo. Bom, os resultados de participação e dados de desempenho em língua portuguesa, leitura, escrita e matemática estarão disponíveis imediatamente após o lançamento do DESESC. Isso significa que, após o transcritor lançar, né, as respostas dos estudantes e das turmas como um todo, imediatamente essa escola ela tem um panorama, não só do aluno, né, da turma, como da escola como um todo, para poder pensar, né, os seus processos de diagnose, né, e pensar quais são as estratégias, as melhores estratégias pedagógicas para que os nossos estudantes avancem, né, e ainda verificar as possíveis lacunas de aprendizagem e como que a gente ajuda, né, nesses processos. Então, é fundamental saber que, com o lançamento no DESESC, a gente tem um resultado praticamente instantâneo, né? Então, aplicou a prova, lança esse resultado o quanto antes, né? Respeitando aí o contexto da escola, como os processos de como isso vai, né, como isso vai acontecer, mas é importante que todo mundo faça isso o quanto antes. Certo, pessoal? E é isso. Como eu disse desde o início, foi um bate-papo rápido, né? A gente faz isso a cada trimestre para poder lembrar, ressaltar aqui as características importantes desse processo avaliativo. É um momento que a escola para, olha, se enxerga, conversa, pensa estrategicamente processos e estratégias para que os nossos estudantes avancem. A gente da Coordenadoria de Avaliação continua disponível, né, para sanar, mitigar possíveis dúvidas e se encontra à disposição de todos vocês, caso seja necessário. A gente conta com a participação de todos nessa atividade diagnóstica em rede, né, pede para que todas as unidades escolares participem, ressalta que é um instrumento feito com muito carinho por profissionais, né, que são da rede como nós, né, que fazem esse trabalho, que envolve muita gente para entregar para vocês o melhor que a gente de fato faz, né, e espera contar com a participação de todo mundo. Então eu queria, desde já, agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade de estar aqui nos assistindo, a participação, e desejo a vocês uma excelente aplicação de prova, né, uma excelente aplicação de ADR. Conto com vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.